Olá, o Live Entrevista hoje conversa com o Wildson Ramos, engenheiro ambiental e especialista em segurança do trabalho. Vamos conhecer sua história de vida e seu projeto, no qual consiste em produzir álcool a partir da macaxeira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arlindo Caboclo. É com muita satisfação que daremos início à entrevista. É um prazer estar participando e aceitando o convite do amigo Arlindo. Wilson, primeiro eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar. De antemão agradeço demais e com certeza será um papo bastante produtivo. A partir do momento que eu te conheci, eu já vi você como uma referência para poder conversar comigo e ter acesso tanto ao meu conhecimento, que é único na Paraíba e em Santa Rita, porque eu serei o primeiro e entrarei para a história, né? A gente vai Porque chegar lá. nenhum outro paraibano conseguiu. A gente vai tratar aqui sobre assuntos da agricultura rural, saneamento, meio ambiente, infraestrutura, e todo segmento que você aí me perguntar, o que eu souber, eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês e todos que estão conectados conosco. É, mandar, mandar um abraço para o vereador Naes Graciano, que está nos acompanhando, a Cícera, que está nos acompanhando, a Joana também está nos acompanhando. O Wilson, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, quem é você? Sou, eu sou uma pessoa cristã, nasci no lar cristã, com muita dificuldade e com muito sofrimento conseguia chegar à graduação. É uma longa história esse período que eu passei para mim terminar a graduação, para depois fazer a minha especialização. Também sou uma pessoa que gosto conservadora, né, na parte política. Eu sou conservador dos bons costumes, dos bons princípios e gosto também de aprender. Os meus conceitos, eles podem muitas vezes mudar de acordo com que eu possa ver o novo, e o novo me traz uma opinião, uma forma de pensar diferente. Esse é o Wilson. Mandar um abraço para a Rafaela Biltemiller, que está nos acompanhando, para a Daniela, que também está nos acompanhando. É, e Dani, que acabou de entrar também. É, onde foi sua infância? Você é natural de Santa Rita? Eu sou natural da Gema, como diz a história, né? Nasci naquele hospital conhecido como Ceslau Gadelha, né? Nasci lá. Às vezes, como eu passo naquela rua, me parte o coração em ver que o hospital não existe mais e se tornou, né, um condomínio. Estão construindo apartamentos. É, Sou natural de Santa Rita, né? Meus pais, embora meu pai é paraibano e minha mãe é pernambucana. Wilson, então, e por que a escolha profissional pela engenharia ambiental? Porque foi o seguinte, eu sempre tive vontade em ser engenheiro civil. E a partir do momento que quando surgiu o ProUni, há bastante tempo atrás, assim, eu não sou tão velho, mas em João Pessoa, a única instituição que existia um curso de engenharia era na FPB, que é a antiga UNPB,
E hoje se chama Rede Laureate, né? Rede Laureate, Faculdade Internacional da Paraíba, e lá só existia o curso de Engenharia Ambiental. E com isso, eu procurei a diretoria e disse o seguinte: olha, eu vou começar o curso de Engenharia Ambiental, mas quando chegar o curso de Engenharia Civil, eu quero migrar para Engenharia Civil. E a partir do momento que eu comecei a estudar Engenharia Ambiental, foi me deslumbrando o mundo do que é o meio ambiente, né, do que é a fauna, a flora, o ecossistema, o bioma, o Pantanal. E com isso, foi me despertando o interesse por bacias hidrográficas, gerenciamento de recursos hídricos, por, como é que se diz? A parte de saneamento, né, infraestrutura, e isso foi me despertando um interesse, porque ali eu enxerguei na engenharia ambiental um pouco de engenharia civil, um pouco de engenharia mecânica, um pouco de engenharia agrônoma, e eu vi que é uma engenharia que engloba todas as outras nela só. Por isso, foi o meu interesse pela engenharia ambiental. Então, quando chegou o curso de engenharia civil, e que a diretoria me procurou pedindo para que eu realizasse o sonho de ser engenharia civil, eu disse: eu não quero mais ser engenheiro civil, eu não quero mais migrar para o curso de engenharia civil, eu quero ser engenheiro ambiental. E comecei o curso, cheguei na metade do curso e com muito sacrifício eu terminei o curso de engenharia ambiental. Mandar um abraço para a Antônia Pessoa, para a Gislaine Oliveira. As duas são ex-alunas minhas, e Gislaine é futura professora de matemática. Um abraço para a Everaldo, também está nos acompanhando, para a Érica. Um abraço a todos vocês e agradecer a vocês. Wilson, então, o que faz um engenheiro ambiental? Qual é a sua área de atuação? A área de atuação do engenheiro ambiental, ela também pode ser pública ou privada, né? A gente pode trabalhar na empresa privada. Na empresa privada, a gente vai ser mais um engenheiro de campo, né? É um engenheiro que sai para fazer o levantamento de dados, sai para coletar informações, coletar amostras, fazer análise, né? Fazer relatórios, faz gerenciamento topográfico e geoprocessamento com alguns programas de computadores, com base em relatórios, ele faz a tomada de decisão, gerencia a sua equipe e coordena e delega funções para que seja gerenciada de forma correta, respeitando o meio ambiente de forma sustentável, de forma ecologicamente correta, respeitando todos os ecossistemas e, enfim, trazendo a melhoria e os resultados, metas, que assim nos são pedidas e encarregadas de nos fazer tirar, por exemplo, o manejo correto, né? Eu vejo aqui que na cidade em que a gente está, a gente vê, não vê mais polda, né? As poldas de árvores. A gente não vê. Quem a gente vê fazendo as poldas de árvores, esse trabalho que era da prefeitura, a gente vê fazendo a Energisa quem realmente faz. E o engenheiro ambiental, eu falei agora na parte privada. O engenheiro ambiental na parte pública, ele vai cuidar da parte de licenciamento, né? Licenciamento prévio, licenciamento de instalação, licenciamento de operação. Ele vai acompanhar e fiscalizar ruídos em vizinhanças, em condomínios, denúncias. Essa geralmente é a parte que envolve a função pública. Mandar um abraço para a Jabas Nogueira, que está nos acompanhando, para Fábio Soares também, que está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês. Você também é especialista em segurança do trabalho? É isso? Isso.
Inclusive, eu estava, eu não estou, né? Porque eu não decidi continuar, mas eu estava engenheiro de segurança do trabalho de uma grande indústria aqui, de uma usina, a usina São João. Eu passei lá 2 anos, me serviu bastante como experiência, foi proveitosa demais. Tive a tão sonhada experiência, né? E a classificação na carteira profissional, porque, Arlindo, todo jovem que sai recém-formado da universidade, ele, ele tem o sonho, né? Ele tem em prática toda a teoria que ele, durante esse período que ele passou na academia, ele absorveu, né? E eu tive ali, só tenho a agradecer, né? De braços abertos, a usina me recebeu e me deu a oportunidade. Aí o engenheiro de segurança, ele já gerencia a parte de acidentes do trabalho, emissão de CATs, ele gerencia os PPRA, o PCMSO, e entre outros programas que faz com que iniba o acidente, evite, diminua para que não venha a ocorrer acidente trazendo dano material ou financeiro para a empresa ou dano físico, né, de curto a longo prazo para o funcionário. Mandar um abraço para a Joab, também está nos acompanhando, para a Maiara, um abraço a todos vocês. No caso, agora vamos falar exatamente do seu projeto. Você me falou que estava produzindo, então está instalando um engenho, me corrija se eu estiver errado, está instalando um engenho, eu não sei se já instalou, para produzir justamente, álcool, para produzir álcool bem a partir da lembrado, né? macaxeira. Conversei com o Arlindo a respeito, né, desse meu projeto. É um projeto já de muito tempo, porque o engenheiro ambiental, como engenheiro ambiental, eu aprendi a gostar da energia renovável, né? E o álcool, ele é uma energia renovável. Mas, porém, na região, eu vejo que não existe o potencial para se extrair álcool de outro cereal, de de uma outra matéria-prima, a não ser a cana. Daí, eu conheci especialistas, né, de São Paulo, Teresina, Piauí, e entre outras cidades do nosso Brasil, que já tinham produzido e já tinham conseguido realizar esse feito. Então eu disse, por que não um santarritense paraibano tentar realizar esse sonho? E esse sonho já está bem próximo, já está bem perto de ser realizado, né? Será aqui no município vizinho a Santa Rita, mas em breve eu tenho vontade, né, sim, de conseguir migrar desse outro município para também a nossa cidade de Santa Rita. Ou isso, economicamente, é viável produzir álcool a partir da macaxeira? Economicamente, ela é mais viável do ponto de vista de produção por tonelada. Em uma tonelada de mandioca, a gente consegue 230 litros, enquanto uma tonelada de cana a gente só consegue 70, 75 litros. No máximo, com uma boa fermentação, a gente consegue 80 litros. Agora, na produção por hectare, a cana ela consegue ter 80, 90, até 100 toneladas no hectare, enquanto a macaxeira ela só consegue produzir por hectare no máximo 25, 30. Porém, eu já conheço tecnologia que eu consigo produzir em um mesmo hectare 70 toneladas de macaxeira. Por que eu consigo? Porque eu sou detentor de um conhecimento, né, que eu li, eu não ouvi com ninguém,
eu aprendi, eu li, eu estudei e eu consegui entender como era que eu alcançava esses 70 toneladas de macaxeira por hectare. Logo, se eu consigo 70 toneladas, eu consigo. Você sabe que a safra da macaxeira, ela é semestralmente, 6 meses. E a cana são 12 meses, é um ano, para que a cana venha estar com a sua maturação completa. E a macaxeira não. Se eu consigo extrair 70 toneladas em 6 meses, logo, em um ano, de 6 em 6 meses, eu vou ter 140 toneladas das raízes da mandioca em um mesmo hectare. 2 vezes no ano eu vou conseguir colher, enquanto a cana só colhe uma vez anualmente. Mas nesse caso, você também precisa de um terreno, de uma área boa, de um terreno bom para ter essa produtividade. Não é em qualquer terreno que você vai plantar macaxeira e ter essa produtividade. Já que a macaxeira não, ela dá já em terrenos arenosos, terrenos que não seja tão de um solo de boa qualidade, ela consegue absorver bastante nutrientes mais do que a cana. Então, independente do solo e do hectare que eu consigo produzir as 70 toneladas ou até mais. Ou isso seu microfone está falhando. Seu microfone está falhando, está baixo. Pronto, continue. Agora vê se melhorou. Melhorou? Melhorou, sim. Melhorou, Arlindo? Isso, melhorou bastante. Pode continuar. Então, o que eu ia falando é que, independente do solo que eu tenha, eu vou conseguir fazer as análises do solo, e com as análises do solo, eu terei condições de, por exemplo, se eu fizer a análise do solo e eu notar que falta potássio, eu vou adicionar o potássio. Se eu faço a análise do solo e eu vejo que o pH dele está ácido, eu vou fazer uma calagem. Eu vou adicionar cal. Então, tem como eu controlar todo tipo de solo através da análise química do solo. Mandar um abraço para Augusto Crispim, para Alisson, está nos acompanhando, para Jonathan Lima, também está nos acompanhando, Jocilene está nos acompanhando também. Obrigado a todos vocês. Mas quando você diz que vai fazer essa correção de solo, isso não vai encarecer a produção, não? Consequentemente, o produto final não vai encarecer, não? Ou compensa? É justamente isso, porque quando eu estiver fazendo a extração do álcool da macaxeira, vai acontecer o seguinte: ela vai liberar a vinhaça. A vinhaça da produção do álcool da macaxeira, a vinhaça é diferente da vinhaça da cana. Logo, a vinhaça da macaxeira, ela é muito rica em magnésio, potássio, zinco, zincônio e entre outros nutrientes. Eu consigo ver o que o solo precisa e com minha própria vinhaça eu vou fazer a irrigação do solo. E com técnicas e manejos que eu irei fazer no solo, com sucos e distribuições, por exemplo, hoje em nossa região, em um hectare de terra, Lindo, e ouvintes, a gente só aqui na região costuma fazer 10 mil covas. 10 mil covas, né, que são aqueles leirões, 10 mil. Em um hectare, a gente tem como fazer 16 mil leirões, sucos, covas, para que eu possa colocar a maniva e extrair um bom rendimento através do mesmo solo, do mesmo hectare, sem aumentar um palmo, eu consigo aumentar a produção.
Mandar um abraço para o vereador Cássio Barbosa, que está nos acompanhando. Isabel Cristina, também está nos acompanhando. Cleucimar, também está nos acompanhando. Obrigado a todos vocês. Onde será instalado o seu engenho para a produção do álcool de macaxeira? Lamento dizer, né? Com muito pesar, mas vai ser no município de Pilar. Eu gostaria muito de ter sido aceito pelo meu município. Já procurei a Secretaria de Agricultura, de Secretaria de Meio Ambiente, com até o próprio prefeito, e eu não consegui subsídios para que eu pudesse abrir o engenho em Santa Rita. No caso, o que foi oferecido a você em Pilar? Foi justamente incentivos no sentido de alvará. O alvará não demorou. Um documento chamado Uso e Ocupação do Solo não demorou. Por exemplo, parcerias na questão de ICMS, e entre outras vantagens que compensou migrar para o município de Pilar. A prefeitura de Pilar também ofereceu terreno para você plantar macaxeira, ou essa macaxeira será comprada aos sitiantes? Repete a pergunta de novo, por favor, Alindo, que falhou aqui o... No caso, você vai precisar da produtividade, você vai precisar, no caso, da macaxeira para produzir seu álcool. No caso, a prefeitura de Pilar, ela lhe doou terreno para a produção. Será você que irá produzir a macaxeira ou você comprará a produção dos sitiantes próximos? Justamente isso. Foi-me oferecido alguns hectares, não muitos, mas, porém, eu decidi justamente fazer a inclusão social. De que forma? De que o pequeno agricultor que planta e que não tem aonde vender as suas raízes, a sua macaxeira, eu fiz a inclusão social de eles serem meus fornecedores. Aqueles que têm 1 hectare, 13 contas, 12 contas de macaxeira, eles vão fornecer para o meu engenho. Já é uma inclusão social, porque o pequeno planta para enviar para a indústria. O setor primário mandando para o setor secundário. O primário é a agricultura e o secundário é a indústria e o terciário é o comércio. Eu queria muito trazer isso para Santa Rita, porque Santa Rita tem um potencial muito grande, tem muitos plantadores também de mandioca. Mandar um abraço para a Vanessa Silva, a Eduardinha Brito, que também está nos acompanhando. No caso, esses sitiantes, seria parceria ou seria compra? Compra, porque eles vão se tornar meus fornecedores. No caso, você tem ideia inicial... Logo será uma parceria. Você tem ideia inicial da sua produção mês inicial? Qual é o que você pretende produzir mês de álcool? 10.000 litros mês. E aqui em Santa Rita as portas foram fechadas para você? Infelizmente eu não fui recebido na minha própria terra. E você não procurou nenhum vereador que pudesse intermediar, fizesse esse intercâmbio, esse caminho, encurtasse esse caminho? É o seguinte, particularmente, eu havia conversado com o secretário, né? O secretário Cildo. Mas, porém, aconteceu que Cildo se afastou pelo período da campanha
e eu não podia deixar parado, né? Então eu fiz com recursos próprios. Recursos Geração, próprios. geração de emprego, de emprego diretos. Você vai trabalhar inicialmente com quantos empregados? No, eu quero começar como a Cremosinho começou, né? No máximo 20. Já é um número significativo para uma cidade. Qualquer geração de emprego será bem-vindo para qualquer cidade. Lamentar não sei os motivos, lamentar, mas porém reforço que eu não sei os motivos, que a cidade de Santa Rita não abraçou o seu projeto. Eu acho que futuramente você, como empresário, e eu acredito no seu sucesso e desejo esse sucesso a você, não custa nada você também vir a Santa Rita e buscar esse espaço aqui em Santa Rita também. Com certeza, eu não desisto fácil. Eu tenho um sonho, sim, desde criança, né? Já era um sonho trabalhar em usina e ser engenheiro, de uma usina, isso eu já consegui. E outro sonho era ser dono de usina. Porém, de usina eu não posso ser, mas de um engenho, já estou realizando meu sonho de ser dono de um engenho. Vamos sair um pouquinho desse projeto. Você já explicou o seu projeto. Nós tinha dois vereadores que entraram na nossa live. Eu espero que eles tenham escutado o seu trabalho, que tenham se interessado. O Naes Graciano entrou na live, não sei se ele ainda está presente. O Cássio Barbosa entrou também. Não custa nada depois esses vereadores entrar em contato com você para ver realmente como o seu projeto está funcionando e, quem sabe, futuramente vir para Santa Rita. Mas vamos entrar em outras searas. O seu projeto você já explicou, eu acho que todos eu desejo todo sucesso possível para você, mas eu vi também que você, algumas postagens a respeito de trabalhos sociais. Você tem trabalhos sociais? Você desenvolve trabalhos sociais? Eu sou presidente do projeto Pão da Vida. Projeto esse que trabalha com ações voltadas para comunidades e pessoas em estado de vulnerabilidade social. Estávamos com, com o intuito de fazer o evento lá em Lerolândia, mas fomos impossibilitados devido ao decreto estadual e também com respeito ao prefeito, né, às leis municipais, a gente não realizou o evento. O evento, a gente promove nesses eventos corte de cabelo de graça, a gente não cobra nada, a gente corta basicamente uns 70 a 80 cabelos no evento. Eu levo dois cortadores, dois cabeleireiros. A gente promove também teste de glicose, né? A gente também faz aferição de pressão. E no final do evento, o dia todo, a gente distribui uma sopa para toda a comunidade. A gente já tenha feito em Pilar, em Mamanguape, e a gente ia vir para Santa Rita. E quando a gente chegou para fazer o evento em Santa Rita, a pandemia foi apertando e os decretos estadual, né, e as leis municipais, as barreiras sanitárias, embora que a gente tivesse procurado os secretários de saúde, mas a gente não teve condições de realizar, porque se acontecer de uma pessoa que tivesse ido ao meu evento e fosse constatado que testou positivo o Covid, automaticamente eu seria processado ou até preso. Mandar um abraço para Biane Menezes, grande jogador de futebol, para Wanderson e Maria José. Eu vou fazer uma pergunta direta. Você tem pretensões políticas? Tenho, tenho sim. Eu até me lanço, né, como um pré-candidato a deputado estadual. Qual partido?
Eu tenho a filiação junto ao Patriota, né? Inclusive, a presidente do Patriota é a esposa do Major Neto, né? A gente primeiro tem que decidir qual a posição do partido para que eu também não possa me equivocar dizendo que eu serei candidato e, eventualmente, o partido achar que eu não serei candidato. Então, eu me coloco, mas, porém, eu respeito a posição do partido. Mandar um abraço para Alisson Fidel, que está nos acompanhando. A sua candidatura está condicionada à candidatura do Major Neto? Se ele sair, você não sai? É como eu disse, o que o partido em reunião for decidido e for melhor para a cidade de Santa Rita e que na reunião partidária for decidido qual o melhor nome, então eu respeitarei e terá o meu apoio. Você disse que é um cidadão cristão conservador. Que tipo de conservador é você? Repete aí, por favor. Você, no início da nossa conversa, você disse que é um cidadão cristão e conservador. Que tipo de conservador é você? Que respeita os princípios ainda, né? Família, Deus, essa é a base. Mandar um abraço para Jason Araújo, está nos acompanhando. Para Edálio, um abraço, Edálio. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. No caso, você disse que é cristão. Você é um bolsonarista raiz? Sim, me considero. Mesmo o presidente cometendo alguns equívocos, em algumas situações, até estelionato eleitoral de algumas situações de promessas não cumpridas, mesmo assim, você ainda considera um bolsonarista? Como me considero bolsonarista porque se ele não cumpriu algumas promessas de campanha, mas ele tentou e está sendo o melhor presidente do meu ponto de vista, que eu tenho apenas 32 anos. E eu acompanhei 15 anos do período do PT e em comparação ao pouco tempo que ele está, as mudanças e algumas atitudes que ele tem feito contra o sistema, STF, o próprio Congresso, o Senado, para mim, ele tem feito um bom trabalho. Como um bom bolsonarista, você defende o fechamento do STF? Se eu defender, eu não estou sendo democrata. Então, o que muitos diziam que Bolsonaro iria fazer quando ganhasse era fechar o STF. E isso foi uma prova de que muitos estavam equivocados e que, na verdade, ele não fez. A gente vê que o STF ele tem se excedido o seu poder e tem desrespeitado a Constituição. E eu não vejo isso em nenhum momento o presidente desrespeitar nem a Constituição e nem desrespeitar nenhum dos poderes. No início da pandemia, vamos continuar no presidente. No início da pandemia, o Bolsonaro desdenhou da pandemia, depois ele desdenhou das vacinas. Você acompanha esses posicionamentos dele em relação, principalmente, à vacina? Acompanho sim. Eu tenho visto que alguns governadores de nosso Brasil tentaram e conseguiram até, sem aprovação do presidente, comprarem vacina. Vacinas estas que não foram aprovadas nem
nem pelos órgãos sanitários, nem pela Anvisa. Houve compra de vacinas em que nem testada foi na população e foi testada no Brasil. Quanto à posição do presidente Bolsonaro, é de total responsabilidade a vacinação, e a parte da pandemia ser gerenciada e controlada foi determinada pelo STF para os governadores. Então, a gente não tem uma república, a gente tem uma confederação, né? Confederação onde aconteceu uma guerra nos Estados Unidos, né? Em 1860, é uma coisa aí em que o presidente não tinha total poder absoluto, né? E os governadores tinham poder igual ao presidente. Então, isso desencadeou uma revolta constante, e aconteceu que, depois que Abraham Lincoln tomou conta do poder, de lá para cá, nunca mais houve nenhuma rebelião na questão presidencial. Porque a gente vê que o presidente, ele tem apenas sido um presidente representativo, ele não tem hierarquia nenhuma. Mandar um abraço para Kennedy e um abraço para Lucas Miranda, que está nos acompanhando também. Quando você fala das vacinas não terem sido testadas nem aprovadas aqui, eu gostaria que você explicasse direito, porque as duas que estão sendo usadas aqui, a Coronavac da AstraZeneca, elas foram testadas aqui. A Coronavac foi aprovada aqui, as duas foram aprovadas em caráter emergencial. A Coronavac foi aprovada em caráter emergencial no Brasil, mas no país de origem, nem na sua população ela foi testada, não. Ela não foi experimentada no seu povo, porque ela não é chinesa, nem os chineses tomaram da Coronavac. Então, quem serviu de cobaia para ela foram os brasileiros. Eu vou refazer essa sua fala, porque, na verdade, ela está sendo usada na Turquia, no Brasil, em Wuhan, ela também, onde surgiu o vírus, ela está sendo usada também em território chinês. Mas, na verdade, qual vacina você irá tomar? Eu, particularmente, eu não vou tomar nenhuma. Se não for obrigado, eu não vou tomar nenhuma. Agora, se for obrigado e eu perder os direitos políticos, eu não vou ter direito a fazer uma conta em banco, eu não vou ter direito a votar. Então, eu serei obrigado a tomar da vacina. Não, na verdade, você tem o direito de não tomar. Agora, algumas situações você você terá que apresentar o cartão de vacinação. Você só viaja no momento, você só viaja para algumas regiões com algumas doenças se tiver sido vacinado. Por exemplo, a malária, a febre amarela. Então, provavelmente será nessa situação dessa vacina. Agora, vamos voltar um pouquinho para o nosso cenário aqui de Santa Rita. Que análise você faz da administração Panta? E antes, mandar um abraço para Joelito e para meu querido amigo professor Hélio, que está nos acompanhando. Hélio, um abraço. Isaías Gomes também, Isaías Gomes, meu ex-aluno. Um abraço, Isaías. Pronto. Professor Hélio, um grande abraço também para você. É triste a realidade em que se encontra o nosso município, até porque a gente está falando de um médico, né, em quem tem uma especialidade de cardiologia, e a gente vê, eu não vi uma ação em que, de fato, fosse, por exemplo, o Bahia teve hospital de campanha, e ele durou um bom tempo lá, instalado, e a gente vê que em Santa Rita só foi montado algumas barreiras sanitárias, principalmente na entrada do mercado público. A gente não viu nenhuma ação voltada
de fato, para, por exemplo, comunidades específicas em que a gente vê que o vírus foi mais divulgado, foi mais propagado. Então, eu só vi uma ação que foi lá no Mercado Público de Santa Rita. Eu não vi uma ação em que toda a população se sentiu acolhida, até porque verba federal veio. Agora, do que foi feita com ela, de fato, até hoje é um mistério. E dessa atual e dos vereadores que iniciaram recentemente. Antes eu vou mandar um abraço para Joelso Batista e para a Luciana Biltemiro também que está nos acompanhando. Que análise você faz da... Eu sei que é cedo, nós estamos na legislatura inicial, talvez, não sei se você também está acompanhando os trabalhos da atual legislatura, mas que análise você faz desses meses iniciais dos nossos vereadores? É pouco tempo a gente fazer uma análise, mas a gente vai tirar agora, por exemplo, a educação. A gente vê que não tem, eu esperava mais de alguns vereadores. Existe, por exemplo, o Colégio Flávio, aquele colégio ali de frente ao ETN, que se tornou a Secretaria de Educação. O Colégio José Vaz, que foi demolido. Então, duas escolas municipais. Como é que fica o IDEB de Santa Rita? O IDEB de Santa Rita, o desenvolvimento de educação está horrível, péssimo. Né? A gente não vê nenhum projeto, nem requerimento, até o prezado momento, que eu tenho acompanhado todas as sessões da Câmara, e eu não tenho visto nenhum vereador tocar nesse assunto, educação. Também, eu vejo alguns que ainda saem lá da Câmara e vai até locais, fazem filmagens. Está de parabéns aí o Jair, Tenente Jair, tem feito um bom trabalho. A gente vê e espera mais também do Naedson. Tem aqui o próprio Boquinha, o Reginaldo Fidelis, que são do bairro da Santa Cruz, que eu moro. Eu vejo ainda, na parte de saneamento, como engenheiro ambiental, eu vou fazer uma crítica, bem peculiar para os vereadores, e que o bairro de Santa Cruz aqui, ele precisa ser mais visitado. Existem pontes aqui que não tem mais guarda-corpo, existe aqui esgotos ainda a céu aberto, existe reformas da Cagepa que ainda não foram concluídas, por isso ainda existe falta de água. Então, de fato, falta a alguns vereadores visitar o bairro da Santa Cruz e conversar com a população. Mandar um abraço para Leandro Lubritintas, foi candidato a vereador e infelizmente não obteve um resultado positivo. Infelizmente para a cidade de Santa Rita, especialmente para Várzea Nova. Eu acredito que Várzea Nova sempre realço que Várzea Nova perdeu muito em não eleger o Leandro Lubritintas. Mas você falou que alguns vereadores estão decepcionando. Aqui no live, no Cipuada, não fica em cima do muro. Quem são esses vereadores que estão decepcionando nesse momento? Existe aqueles que fizeram durante uma bela campanha, uma campanha extraordinária, em que tem até um de olho no bairro aqui. Professor, relate um pouco sobre a bica de Várzea Nova. Deixa eu responder aqui a resposta do amigo Arlindo, depois a gente entra nessas perguntas. Então, a Cipuada, irmão Josivaldo. Eu queria ver até para que ele veio, né? Porque eu vi durante a campanha ele saiu na chapa de doutora Joelma, foi eleito pelo Solidariedade, e eu via muita gente, o irmão Josivaldo foi o fundador do projeto Sementes, coisa boa, né? Tá certo, mas eu preciso ver o desenvolvimento e o desempenho lá dentro da Câmara, da Casa Antônio Teixeira.
Então, eu posso estar equivocado na minha fala, porque até porque é pouco tempo, não é isso, Arlindo? Não tenho ainda como fazer uma avaliação bem mais aprofundada, porque eu tenho pouco tempo. Mas o pouco tempo que eu tenho é esse meu ponto de vista, né? E existe aqueles ainda que têm a Secretaria da Educação debaixo do braço, né? Como a Ivonete, aqui consegue várias cirurgias. Às vezes, existem pessoas aqui no bairro Santa Cruz que tentam e não conseguem, né? Mas existem facilidades das quais eu quero encontrar esse caminho. O Leandro Lubritintas, ele faz uma referência, a questão da bica, é que o condomínio, a fossa do condomínio Thomas More, aqui em Várzea Nova, contamina a bica, que é uma nascente de águas aqui em Várzea Nova, que infelizmente, talvez por um erro de projeto, a fossa desse condomínio está contaminando essa nascente aqui em Várzea Nova, a chamada bica. Eu preciso conhecê-la, eu vou até pessoalmente fazer até um vídeo, tá certo? Eu me comprometo a fazer e a conhecer. E se você quiser ir junto também, Arlindo, a gente vai, certo? É o seguinte, a gente tem um problema sério. A gente tem uma vertente, que é um manancial de água. Essa água é potável. E a gente tem um outro problema. É um resíduo doméstico que sai do condomínio e que a fossa não tem atendido o dimensionamento do projeto. Logo, a gente não consegue fazer com que venha estancar. E a gente pode fazer o seguinte, uma caixa de contenção em que a gente possa conter esse material que está causando esse problema, essa degradação ambiental da bica, da vertente, e através do sol a gente vai conseguir a evapotranspiração. Uma parte dessas fezes, desse termo tolerante, aí a gente vai fazer uma outra caixa, que é um tratamento de esgoto, para que a gente possa lançar esse próprio esgoto limpo dentro do manancial. O Leandro, qualquer coisa você entra em contato com o Leandro para vocês discutirem. Ele disse que já tem a solução, então vocês unem forças e que o importante é que a solução venha a contento. Mandar um abraço para Fábio Silva, que está nos acompanhando também. Wilds, nós estamos chegando ao finalzinho, e agora é o momento cipuada. Eu digo uma palavra ou uma frase, e de uma cipuada só você também responde. Vamos lá? Vamos. Um lugar. Santa Rita. Uma tristeza. A perda do meu avô. Uma alegria. O nascimento do meu filho. Quanta. Nunca mais. Lula. É a decepção. Bolsonaro. Excelente trabalho. Religião. Cristão. Deus. Base de tudo. Wilson Ramos. Cidadão. Wilson Ramos, cidadão, exemplar, honesto, se esforçou para chegar aonde chegamos. Fui vendedor de tempero, de alho, de colorau, não me envergonho de dizer isso, no mercado de Santa Rita, também lá no mercado de Jaguaribe, na feira lá de lado do IFPB. Saía de lá, ia estudar, fazia Senai, sou torneiro mecânico também pelo Senai, aconselho os jovens a fazerem Senai, tem ótimas profissões. O Wilson, ele é tolerante, né, respeita, ajuda, contribui no que tem, voto,
eu voto consciente, procuro aquele que sabe e que tenha mais capacidade, mais preparo. É isso aí. Eu agradeço a participação a você, Arlindo, a todos aqueles que nos deram atenção, que entrou, mas que saiu, não puderam ficar. Eu também quero mandar aqui um beijo, um abraço para minha esposa, o meu pai, para minha mãe, que estão vendo aí eu entrar para a história como o primeiro paraibano e o primeiro santarritense a produzir álcool de macaxeira. O que muitos riam e zombavam, hoje se tornou realidade. Wilson, muito obrigado mesmo. Lhe desejo todo sucesso possível nas suas empreitadas, seja como empreendedor, seja na política, principalmente seja como um cidadão, como um pai, como ser humano. Lhe desejo tudo de bom. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada Nordestina. Um abraço, Wilson. Abraço!